rua tá foda. Quem dita minha moda são os mesmos que botam meu corpo na mala quando vulnerável e fabricam uma droga que me desacorda e assim sou culpada. Depois de encontrado meu corpo na mata e assim sou culpada. Depois da facada e assim sou culpada. Depois de espancada e assim segue várias em vidas trancadas. Tenho uma grande sorte laranja comigo, mas relaxa é direcionada ao pior bandido. E essas culturas não pode passar batido. Se me assedia, cê não é o meu amigo, sai daqui. Eu quero só a minha segurança. O amor já levou várias, estavam cheias de esperança. Meu corpo não é clínica pra motivar mudança. Eu não quero seu amor se você só me quer pra dança. Tô procurando o amor em lugar infértil. A culpa é minha por saber que essas fitas não dá certo. Carente aceitando migalha naquela falta de afeto, como se ele não me procurasse quando só e se tá ereto. E esse é um legado deixado do patriarcado. Depois de fecundado ele abandona o feto. Porque sou culpada se ele que aponta a arma na cara e fala que sem ele eu não terei um teto. Eu sou incapaz se ele não tá do meu lado. Eu sou incapaz se em cima de mim tem um carro. Eu sou incapaz depois de teu corpo largado. Já não morro mais, esse ano serão cobrados. Nenhuma mais teremos que ser reeducados. Pra que não jaz, mostro sem rosto divulgado. Uns anos atrás isso nem era mencionado. No tempo que faz já era pra ter mudado. Acuadas, violentadas, espancadas, estupradas, brutalmente violentadas. Nem todo homem, mas sempre o homem na parada. Tomar cuidado, esses vermes se criam em casa. É isso. Salve! Tudo bem com você? Tudo bom? Você pode se apresentar pra gente, o seu nome completo, nome artístico, sua idade? Bom, meu nome completo é Jennifer Caroline Ribeiro e eu me chamo Jenna. Eu tenho 29 anos, sou MC, poetisa e agora atriz em formação. E como você considera a cultura no município onde você vive? Ela é bem ampla. Aqui o Taubaté em si, o vale num todo, ele é bem fértil, mas é algo que não tem tanto acesso para todos, acho, né, que eu posso assim dizer, porque eu mesmo conheci a cultura dessa forma como vejo hoje agora depois de velha. Antigamente eu não tinha esse acesso, não chegava até mim. E eu vejo também que tem uma precarização para chegar em algumas pessoas também com uma idade menor que a minha, por exemplo. A cultura é desvalorizada ainda, né? Sim. No nosso meio, no nosso povo. E como você considera também, com essa parte que você traz da militância, né? Da voz, dando voz para as mulheres, você acha que está tendo um bom alcance? Com a onda de misoginia, eu acabo me sentindo um pouco silenciada. Porque, sim, eu faço rap e ele é um rap revolta, é um rap que traz voz no que, né, eu já fui muito silenciada. Só que mesmo assim ainda é muito potente. Eu vejo que mesmo com esse silenciamento ainda há meninas novas que estão chegando com esse mesmo pensamento que eu. Então tem um silenciamento meio que competindo com essa potência. Acho assim. Jenna, você quanto mulher cis se sente representada por uma mulher trans na Comissão de Direito das Mulheres? Com toda certeza, com toda certeza. Não tem... Com toda certeza, não tenho o que... E na sua época, agora uma pergunta um pouco mais íntima, na sua época escolar, você vivenciou algum tipo de agressão, misoginia, machismo, situações talvez ao seu redor, não só com você mesma, mas você presenciava atitudes machistas? O tempo todo, era meio que... fazia parte da cultura escolar. Assim, eu particularmente rebatia esse tipo de violência com mais violência. Então, se um menino chegava para mim e me tocasse de uma certa forma, eu ia tocar na mesma intensidade. Se ele me falasse algo, eu ia na mesma intensidade. É prejudicial a mim, porque acaba me consumindo, eu ter que ser igual àquela pessoa o tempo todo. Mas... infelizmente também foi uma questão de sobrevivência, foi a forma como eu tive que lidar para sofrer uma violência não tão física, foi sempre mental, porque eu também rebatia de forma violenta, né, fisicamente, mas
Me perdi, mas é isso. E você acha, né? Eu vivenciei também ao redor muito tipo de situação lamentável, como também ouvia relatos, né? Testemunhos de amigas próximas, pessoas próximas, contendo todo tipo de violência contra as mulheres. E as mulheres sofrendo violência desde pequenas, né? Crianças. Você acha que através da arte, com sua música, sua poesia, você traz aí uma militância forte? Você acha que se as pessoas se unirem mais para levar essa militância através da arte, talvez alcance melhor o público do que, por exemplo, dessa forma mais política que as pessoas tentam fazer pela internet, por exemplo, aquela coisa de, sabe... Porque as pessoas fazem muito isso de rebater, né? E de uma forma bem agressiva. Não, a gente tá aqui, a gente vai dar de frente. Será que se tentar de uma forma talvez mais artística, em saraus, eventos, tem um alcance melhor? Muito. A arte, ela liberta, ela expande a mente, cria perspectivas, novos olhares. Eu acho que a arte, ela é muito importante para essa militância. É um meio de comunicação que abrange de uma forma absurda. Acaba acolhendo todos, mesmo tendo artes que são mais padronizadas, mais direcionadas a certo nicho de pessoas, mas ainda assim a arte, ela engloba meio que tudo. Acho que a arte... Você é maravilhosa, necessária, obrigada por essa entrevista e é isso. Tudo bom, Rê? Tudo legal, tudo bem sim. Tá confortável? Sim. Tá legal aí? Sim. Então tá bom. Queria que você falasse seu nome e sua idade. Renan Ferreira da Silva, eu tenho 36 anos. Quem é o Renan? Pergunta profunda, né? Eu sou uma pessoa me descobrindo através da arte, através dos ofícios que eu desenvolvo com o skate, com a produção cultural, e tudo que me move a manifestar o que eu acredito, né, nesse mundo doido que a gente vive, que são esse resgate de muitos costumes, muitas formas da gente viver mais aproximada das pessoas, mas buscando entender também a diversidade que a gente vive, o mundo que a gente vive, através disso. Quando que a arte entra na sua vida? Então, a arte entra na minha vida desde criança, mas onde eu fui me desenvolver como artista a partir dos 24 entre os 25 anos, através de uma oficina, de uma formação do SESC, e eu me entendi a possibilidade que eu poderia desenvolver através do stencil, né, que eu comecei, e através da arte urbana. Eu tinha um interesse pela arte, assim, principalmente pelo grafite, mas eu não me entendia como a possibilidade de eu realizar esse trabalho. E a partir dessa oficina, e a partir do entendimento meu como pessoa criativa, eu fui através de pesquisa, através de práticas, desenvolvendo essas técnicas da arte urbana e depois, posteriormente, com o realismo, e hoje em dia com a produção cultural, né? Com a música também que eu participo, o skate sempre esteve presente na minha vida, e para mim é a arte assim que me trouxe de certa forma uma revolta, uma transformação, né? Que o skate ele tem esse olhar com a relação da cidade, com a relação do nosso ambiente, de transformar aquilo num esporte, num prazer, num desenvolvimento artístico ali também, para mim. E você acha que o Renan encontrou a arte ou a arte encontrou o Renan? Eu acho que a arte me encontrou, na verdade, porque eu falo assim, que a partir dos 24, dos 25, eu me entendi como artista, mas isso sempre estava me cutucando ali, de certa forma, porque eu sempre, num período assim, que eu gostava de ler bastante, eu sempre comecei a rascunhar coisa de desenho mais abstrato e escrever algumas coisas também. E fora isso, mexer com... né, eu morei em São Luís a minha infância e minha juventude, então eu ia construir instrumento, eu sempre busquei de algumas formas assim estar ligado com isso. Nunca me aprofundei tanto quanto eu me aprofundei da cultura urbana, da arte urbana. Mas foi um processo, assim. E qual a importância da arte urbana, essa arte na rua?
é relação, né, no geral, com a cidade, as pessoas. Não tem coisa melhor que você tá pintando na rua e alguém que você nunca imagina na vida, você conversar ali de diferente tipo, segmento, e você ter aquela troca de ideia, a pessoa se sente interessada naquilo que você está fazendo e você também poder deixar um pedacinho seu ali no muro, num comércio, em algum lugar. Então tem essa troca que e tem também essa questão da arte urbana, ela é uma arte democrática, né? Então ela é uma arte que você expõe lá e todo mundo vai ver, e gostando ou não, a pessoa vai ter que passar ali, ter um entendimento e receber aquilo, né? Logicamente tem os contrapontos aí da arte, eu acho que isso é interessante. De forma geral, muito da arte urbana é dar voz para quem não tem voz, né? Trazer essa abertura de que a rua é de todo mundo. Então, não é só de quem tem aquele domínio, aquela propriedade, mas eu posso ir lá e deixar uma marca e deixar um entendimento meu lá. Isso é muito íntimo, assim, para mim. Entendi. E quais são seus projetos futuros? Então, eu tenho que eu participo do projeto do Sarau Coletivo da Rua, do coletivo Poetas da Rua também, e daqui de Taubaté, né? E eu me intercalo entre Taubaté e São Luís. Então, Poetas da Rua, que eu participo, e a gente está desenvolvendo alguns projetos, está vendo essa transmutação de a gente não está conseguindo sempre estar na rua, mas estamos buscando outros meios aí de se conectar e tá fazendo isso de outras formas. Tem o Santo Drop Luizense, que é um projeto assim que me projetou, na verdade mesmo, na redundância, assim, mas como produtor cultural, onde eu descobri muita coisa, onde a gente conseguiu acesso ali para realizar um campeonato de skate voltado para as culturas urbanas, para alimentar, para fomentar o esporte, a arte e a diversidade num território que é São Luís do Paraitinga, né, que já tem uma raiz muito cultural, que já tem um viés na musicalidade. Então a gente vê, assim, na minha percepção, as necessidades de também trabalhar as culturas urbanas nesses espaços, para as crianças também esse entendimento que elas podem desenvolver, essa liberdade que o hip hop, né, que os movimentos do hip hop traz, que o skate traz. Então fomentando isso. E tem outros projetos também, mas estão mais no pensamento ainda para mim concretizar isso ainda. Tá, eu vou finalizar com 2 perguntas, tá? Tem alguma pergunta que nunca foi feita para você gostaria de responder? Olha, eu acho que não. Assim, como eu trabalhei em escola um tempo, eu sempre gostava de expressar algumas questões, assim, e falar uma coisa, então, que eu gosto de falar bastante, que é essa transformação para mim, né, que eu vim de São Luís, vim de uma família que não tem tradição com as artes, no caso, e isso foi um desenvolvimento muito grande para mim, porque eu posso dizer que eu tive algumas influências por tios, assim, pela cidade de São Luís, na verdade, que é muito cultural. Mas eu precisei me encontrar, assim, em Taubaté, né, correndo atrás das minhas coisas, trabalhando em fábrica, trabalhando, antes disso ainda, trabalhando de servente de pedreiro. Então eu galguei bastante um caminho, assim, para me entender depois que eu precisei sair de um serviço, fazer licenciatura em arte e me encontrar como artista. Então isso eu gosto de falar muito, assim, para todo mundo, que eu acho que na vida a gente não é nada concreto, né? A gente sempre está transmutando de uma coisa para outra. E esse caminho me ensinou isso. Esse caminho foi uma busca interna mesmo e de me encontrar como artista, como pessoa, como algo um ser criativo mesmo, que eu acho que é o maior legado, assim, o maior coisa que eu tento passar para todo mundo, assim, essa força de criação que a gente tem mesmo. Muitas coisas te encontraram nessa caminhada, né? Apesar de quando criança, assim, já desenhar, mas nunca ter pensado, né, em de repente ser um artista. Hoje você é um artista maravilhoso. Obrigado. E você pensa assim, quem o Renan vai ser quando envelhecer? É muito louco pensar nisso, né? Porque
E é muito louco e é muito bom, assim, saber que eu tenho várias necessidades, vários processos de entendimento, né, de crescimento, vamos dizer assim, mas eu cada dia agradeço mais por eu ter essa busca interna de não ser uma coisa só, de não me fechar às minhas certezas, de sempre ter dúvida do que eu estou fazendo, do que eu quero ser, de como eu quero ser, porque eu acho que a dúvida deixa a gente, a certeza deixa a gente enrijecido. Então essa dúvida sempre me traz a buscar. Falo, será que eu estou certo nisso? Será que eu estou tendo uma forma correta? Então isso me faz entender que é a forma melhor que eu tenho de crescer, de observar o que eu estou fazendo hoje para mim cada vez mais amadurecer a pessoa que eu quero ser, assim. Cara, assim, essa técnica que a gente usa, assim, é pra deixar grandão, porque você é grandão, cara. Você é um menino bom, você sabe disso, obrigado, viu? Obrigado. Obrigadão. Valeu. Bom, Johnny, antes de mais nada, obrigado por falar comigo aqui. Você poderia se apresentar, seu nome, idade, profissão? Bom, meu nome é Joane, tenho quase 29 anos. Atualmente eu trabalho como analista de operações, mas exerço várias outras atividades que não estão na carteira. Eu gostei da sua resposta porque ela já meio que me leva pro tom que eu queria levar essa entrevista. A gente estava conversando mais cedo sobre a questão de uma identidade do lugar. E você já passou por muitos lugares e, pelo visto, também por muitas profissões. Para você, como uma pessoa forma uma identidade? Olha, eu acho que o meio é o que forma a identidade da pessoa, né? Acho que onde ela vive, por onde ela transita, o que ela consome, quem são as pessoas em volta dela. E eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 15 anos. Mas venho de uma família com uma mãe e um irmão que são pessoas com identidades muito fortes. Então já tinha essa referência para mim e ao sair de casa, ao descobrir o mundo, eu fui formando a minha identidade por todos os lugares que eu passei e por todas as pessoas que eu encontrei. É porque eu faço essa pergunta porque você parece uma pessoa muito do verbo estar. E eu queria saber quem é a Joane. Eu acho que, eu me encontro todos os dias de alguma forma, né? Acho que hoje eu tô aqui aprendendo com pessoas que estão somando muito e estão fazendo coisas incríveis pela cidade, pela cultura da cidade. E hoje eu estou como um aprendiz, colocando mais bagagem no que eu tenho, mais conhecimento para mim. Então, mas eu me sinto uma aprendiz eterna, assim, diariamente. Eu acho que não consigo definir uma coisa X ou Y. Acho que conforme como eu acordo, o que eu vou fazer, eu vou me entendendo no dia e vou navegando pelas águas de todos os dias, sabe? Então, em poucas palavras, o que te levou a ter um interesse pelo audiovisual? Eu cresci com uma câmera na mão. Tem uma parte muito importante assim, da minha família, que eu registro a minha família, eu faço um arquivo da minha família. Então, a minha família é do norte de Minas. Sempre que eu vou para lá, eu consigo registrar. E isso para mim é muito importante, documentar isso. Eu tenho um vô que ele tem 103 anos. Então eu venho documentando o meu vô conforme eu vou crescendo. E minha mãe sempre me inspirou e me incentivou a poder registrar as coisas. E isso foi natural para mim, eu fotografo, eu gosto muito de fotografar. E com isso eu fui encontrando também outras formas do audiovisual. E vindo aqui para Taubaté, eu me deparei com um vídeo que promovia esse curso de hoje. E aí eu falei, cara, eu nunca fiz nenhum curso, então eu sempre aprendi tudo muito
na experiência de vida mesmo, descobrindo as coisas com colegas que já trabalham com isso, que eu fui aprendendo. Mas eu já falei assim, eu vou fazer esse curso, sabe? Eu acho que é uma formação que é importante e é gratuita, que é difícil ter, é muito difícil ter curso de audiovisual gratuito, porque os equipamentos são caros, enfim, precisa de muita coisa. Então, eu fiquei feliz de encontrar isso em Taubaté e de estar aqui hoje. E isso, de aprender mais um pouco, né? E acho que o audiovisual é isso, assim, são várias formas de você se comunicar. Boa tarde, Thay. Boa tarde. Gostaria que você começasse se apresentando, se você tiver o nome artístico também, a sua idade. Eu sou Tainan Gabriele, 31 anos, nome artístico é Thay Cyber. Legal. Há quanto tempo você está na TV Cidade? Há mais ou menos 2 anos. Legal. E como isso mudou a sua forma de visão no audiovisual? Nossa, num todo. Eu posso resumir assim, dizendo que mudou num todo, né? Me trouxe muito mais perspectiva, eu aprendi muita coisa, desde a parte técnica, da parte da visão também, né? Eu aprendi a ter uma visão mais cirúrgica das coisas, não só aquela visão como uma pessoa que assiste TV, uma pessoa comum, né? Telespectador. A gente começa a ter aquela visão de bastidor, aquela visão de produção mesmo. Então você repara em pequenas coisas que no dia a dia, antigamente, você não daria tanta atenção. E como é o seu corpo visto na sociedade com uma câmera na mão e sem uma câmera? Olha, eu acho que quando a gente tem uma câmera na mão, voltam-se muito mais atenção para nós, né? Seja um celular, quando a gente para filmar algo, as pessoas dão atenção para aquilo que você está fazendo, tentando, inclusive observam o que essa pessoa está registrando, o que ela está fazendo. Desperta curiosidade, né? Agora, quando é uma câmera mais profissional, olham para você de uma forma mais profissional. Provavelmente, eu acho que a percepção das pessoas é essa, né? E acho que se a gente estiver com algum uniforme, mesmo que seja um simples celular, a pessoa já entende que você está trabalhando. E talvez quando você está sem, vem de uma forma mais curiosa, né? O que essa pessoa está fazendo? O que ela está registrando? Às vezes podem pensar até que, será que aconteceu algum acidente, alguma briga, estão gravando, né? Porque hoje tudo é registrado, né? O que a TV Cidade ampliou nos seus desejos, nos seus planos com o audiovisual? Nossa, ampliou em tudo, assim, a vontade de aprofundar mais nisso, aprender sempre mais. A olhar para isso, inclusive, da forma profissional, né? Viver disso. Acho que esse é o resumo, assim, me trouxe despertou esse desejo do viver disso, né? Do criar também, do produzir, né? E uma última pergunta, como que é a imagem da Cláudia para você aqui na TV Cidade? Nossa, minha best, uma irmãzona, uma mãezona, é tudo. É a pessoa, assim, que eu só tenho gratidão, muita gratidão, carinho. A gente tá sempre juntinha, trabalha inclusive juntas, né, na mesma sala. E acho que por ser também né, a única figura feminina, tirando a minha, tem essa proximidade, né, cria essa afinidade. Eu gosto de todo mundo como um todo, com muito carinho, mas ter uma figura feminina faz uma diferença, né? Então é isso, obrigada, Thay. Obrigada. João, gostaria que você se apresentasse, por favor. Bom, meu nome é João Vitor, tenho 33 anos, vascaíno, sagitário e eu acho que é só... e metaleiro. E só aí que eu consigo me definir. E qual que é o ascendente, qual que é a lua? Ascendente, se eu não me engano, é Câncer e a lua em Peixes. Legal. E falando de metal, qual que é a sua banda preferida? Iron Maiden. Show.
E você já foi no show da Iron Maiden? Fui no Morumbi, só que fiquei bem no anel oposto ao palco, bem pequenininho, eles pareciam formiguinhas. Eu quero um dia ver eles de novo. Se você tivesse que escolher um local para você assistir o Iron Maiden, qual seria o estádio ou o local perfeito assim que você... Não ia ser um estádio. Seria onde? No bar que apareceu na capa do disco Iron Maiden e do Killers, o Ruskin Arms, que foi o bar lá no East End, onde eles começaram de fato a carreira. Foda. Tem que ser sujeira. E pensando aqui pra Taubaté, tem alguma banda daqui que você gosta, do Vale do Paraíba, que você se identifica? Tem duas. O Chaos Synopsis, do São José, um death metal bem respeitável. E também o PSG, né? O Poluição Sonora Gratuita, aqui de Taubaté, que eu vi 2 vezes. Uma aqui, num boteco lá no Três Marias, no Taubaté Terror. Inclusive quero saber quando que vai ser esse ano. E uma outra vez no São Carlos, lá em São Carlos, quando eu tava fazendo faculdade. Nossa. Se você tivesse que escolher um evento cultural que é promovido aqui no Vale, que você mais gosta, assim, qual você escolheria? Então, eu não penso tanto na questão do evento, da coisa planejada, organizada. Eu gosto muito do espontâneo. Eu vejo, por exemplo, uma pessoa cantando na rua como um evento. E como eu ainda estou conhecendo de novo Taubaté, eu vou ficar com essa resposta. Com os pequenos eventos do dia a dia que acontecem e vão ser esquecidos, mas no momento são quase tudo. E por curiosidade, você saiu de Taubaté? Sim, eu nasci aqui, cresci em Jundiaí. Aí quando eu fiz 18 anos eu fui fazer filosofia na UFRJ. Não deu certo, voltei para Jundiaí, aí eu estudei um monte de coisa de hotelaria, bar, fiz curso sommelier de vinho. E isso lá em Jundiaí, indo para São Paulo para fazer esses cursos. Meus pais resolveram voltar para o Vale. Aí eu fiquei aqui por 1 ano, só que não estava muito bem e um amigo me ofereceu para ir para São Carlos para continuar a minha faculdade. Fui lá, quase terminei, fiquei de 2014 até 2018. Aí a pandemia foi uma loucura também. Fui morar em São Paulo. São Paulo não, Cajamar, né? Região metropolitana. Trabalhei de logística, escrevi fanfic, foi um monte de coisa. E pra gente fechar, tem algum aprendizado da filosofia que você leva pro audiovisual? Eu acho que tem uma coisa em comum do audiovisual que eu pensava sobre a filosofia, que a filosofia ela é muito parecida com o soco inglês. Ele é para bater, ele vai machucar, ele vai causar uma reação, mas ele não vai matar. Ele tem que ser... você tem que ir para cima, de certa forma, botar o pé no chão ali e seguir o seu território, mas eu digo isso assim num sentido contracultural, mas você sabe que você só vai ser uma parte ali. Você não vai demolir toda a visão de mundo da pessoa e fazer ela começar do zero. Mas vai
vai ser um começo. Não sei se eu me expressei muito bem. Expressou assim, é filosofia, né? É abstrato aí. Valeu, João. Obrigada. Obrigado. Qual é o seu nome, qual é a sua idade e como se define a sua pessoa? Eu sou Ana Beatriz Ferreira Meirelles, também conhecida como Nina ou Ana Meirelles. E como eu defino a minha pessoa? Eu sou mulher, mãe e uma pessoa que gosta muito de viver, mas que anda muito cansada. O que a cultura popular representa para você? Eu acho que a cultura popular, ela é o nosso cotidiano. Ela tá em tudo. Então, quando eu olho, é muito louco que a cultura popular sempre existiu dentro da minha criação, mas eu não tinha noção da grandeza. Então, eu tive 2 privilégios que até sinto não ter aproveitado tanto. Um deles eu ainda consigo aproveitar, né? Uma é por eu ser neta de maranhense. Então, eu ia muito pra festa do boi, mas sem entender a grandeza. Então, o meu avô já é falecido, então eu vivo muito dessas dores de não ter perguntado coisas que hoje eu queria perguntar, mas ele não tá aqui pra me contar. E a outra coisa é que sem conhecimento, eu cresci na Tamandaré. Então as minhas férias sempre foram na Tamandaré. Então é muito louco pensar que eu vivia na carroça do Jefinho, que é o mestre, né, super reconhecido. E aí o Jefinho era o meu amigo que me ensinava a chupar cana, tirar leite da vaca, e eu era rabicho dele, sem entender a grandeza dele. E aí eu precisei crescer, sabe? Entender um pouquinho de cultura e entender que eu tinha tudo aquilo no quintal e não sabia o tamanho da grandeza do tesouro que eu tinha em casa. E qual a diferença você entende hoje de que fez tudo isso para você? Quem que te construiu como hoje? A pessoa que você é? Pode pedir para repetir a pergunta? A pessoa que é você hoje, o que agregou esses conhecimentos, essa relação que você teve do que você contou? Eu acho que tudo. Eu só sinto, às vezes, a gente tem que ir embora para entender o valor que tem o lugar, sabe? Então, hoje, eu tento passar muito isso para os meus filhos. Eu faço questão que eles cresçam, mas talvez direcionando mais. Talvez uma mensagem que faltou dizer, isso aqui é ouro, sabe? Se lambuze. Talvez eu queria ter tido uma atenção maior a isso, sabe? Eu tento passar isso hoje para meus filhos. Sim. É um pouco do que eu vejo na minha história, assim, também. Porque é relação com o anterior mesmo, né? As origens. E quais são os seus talentos que você sente que você sente utilizar na função junto desse projeto? Olha, eu acho muito engraçado, porque quando a gente fala assim, tô trabalhando com produção cultural, trabalho com cultura, por mais que a gente sabe que não é glamour, né, mas parece um lugar de glamour. E eu falo que para uma mulher é muito fácil ser produtora, sabe? Lógico que não é que não tenha desafios, mas é aquilo que a mulher lida todo dia, sabe? O pensar além do óbvio, o pensar fora da caixa, o lidar com improvisos. Então, sou uma pessoa que tento estudar muito, sabe? Aprender muito, mas muito que me faz, assim, ter essa... Não sei como é que eu vou fazer, mas vou fazer é por ser mãe. Isso me faz ter muito mais garra pra falar, vai dar certo, tem que dar, não tem plano B. Sim, isso aí. Para finalizar aqui, quais são as suas maiores inspirações? A minha maior inspiração da vida é a minha avó. A minha avó, né, ela foi casada com meu avô nordestino, uma pessoa maravilhosa, mas como marido não foi nem um pouco legal, né? Era um homem muito machista.
E minha avó não teve um casamento fácil. E após a separação, e ela estudou em colégio católico, teve uma criação toda muito da época. E após a separação, minha avó foi fazer Ciências Sociais na USP, na época da ditadura. Então, assim, se tem uma pessoa que me inspira, que faz, assim, eu dizer assim, não tem lugar nenhum que eu não possa estar, se alguém é minha avó. Muito bom, parabéns, obrigado. Boa tarde, João. Boa tarde. Trabalhando aqui na TV Cidade, o que te motiva a se manter aqui dentro? Então, na verdade, eu entrei aqui nesse projeto do audiovisual e é muito engraçado, na entrevista que eu fiz ontem, eu falei que eu queria achar uma profissão, não um emprego. E cada dia que passa eu vou me sentindo, porque eu passei um bom tempo trabalhando telemarketing e muito longe de qualquer coisa criativa. E ter esse contato de novo com a arte, você escolher os ângulos, você ter que pensar o que isso pode provocar, tá recuperando muita coisa que eu achei que eu tinha perdido. Então tá sendo muito, muito legal. Dentro dessa conexão que você tem com a arte, com o fazer artístico, né? O que está sendo mais relevante para você e quais são os seus pensamentos futuros, assim? Olha, eu não tenho uma identidade artística e eu acho que o que eu quero mesmo é experimentar, meter o louco, por assim dizer, e virar um cientista das artes, brincar, fazer uma arte na linha dos malandros, que é se virando, permitindo que aquilo sobre o qual eu tô falando, que eu tô retratando, se imponha sobre mim também, e que eu consiga causar o que eu quero causar. E, João, se você tivesse que indicar um filme ou algum documentário pra todo mundo assistir, pra gente assistir, o que você indicaria? 12 Homens em Fúria, sem sombra de dúvida. Ali você tem, por exemplo, um grande estudo do que é a masculinidade. Você tem vários tipos diferentes de masculinidade sendo retratadas. Você tem a questão... É um filme muito político, que consegue passar esse lado político por trás de todo o subtexto psicológico que tem nele. Cada um dos jurados que estão querendo condenar um personagem que não aparece no filme até só na primeira cena, quer dizer, tem um motivo para querer condenar. E você vai vendo como, pelo menos essa é a leitura que eu tenho, como essa masculinidade, essa masculinidade de cada um vai estando ali por trás e aí o cara que tá querendo defender, ele vai meio que destruindo esses lugares de poder, mostrando que são vazios. E aí, eu acho que eu não preciso dar o spoiler, porque ficou meio óbvio, mas 12 Homens em Fúria. Obrigada.